Isaías. Profecia contra a Babilônia, que viu Isaías, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte elevado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos nobres. Eu dei ordens aos meus santificados, sim, já chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, com a de muito povo, o som do rebuliço de reinos e de nações congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra remota, desde a extremidade do céu. O Senhor e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda aquela terra. Clamai, pois o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação. Portanto, todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desmaiará, se desanimará. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão, como a mulher com dores de parto. Cada um se assombrará ao olhar o rosto de seu próximo, vermelho de pavor. O Senhor Deus está chamando para um concerto antes de chegar esse dia. Porque quando chegar esse dia aqui, muitas pessoas vão desmaiar, vão se assombrar, vão se angustiar muito. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. E quando esse dia acontecer, quando o Senhor vir, muitas pessoas vão querer servir a Ele. E só vão querer servir a Ele porque viram o dia dele. E se Ele não tivesse vindo mostrar o dia dele, as pessoas iam continuar servindo aos anjos caídos, aos demônios. Iriam continuar aí nos seus pecados. Mas porque viram o dia do Senhor, aí se arrependeram. Deixa eu falar só uma coisa. E verdadeiramente aqui é que é a prova. O teste real de que o reino do Eterno é bom e o reino do anjo caído é ruim. Então nós estamos aqui nesse mundo para ser testado a esta prova. Qual reino melhor? O reino do Eterno é um reino espiritual, é um reino no entendimento, onde a palavra nos passa toda a informação necessária para ter uma vida no entendimento. E uma vida onde não vamos ter uma vida na carne. Vamos ter uma vida no espírito, segundo o entendimento da palavra. Que isso tem a ver com a obediência à palavra, obediência ao Espírito Santo. Então nós vamos ter uma vida no espírito, onde não vamos ter uma vida na carne. Vida na carne é onde a pessoa vai viver segundo os seus 5 sentidos. Ela vai viver segundo as suas vontades, segundo os seus desejos, segundo os seus pensamentos, segundo os seus sentimentos, e o demônio manipular ela através dos pensamentos, que é o comando de voz do demônio nos pensamentos, onde o demônio vai ter uma vida no corpo, manipular o corpo, controlar o corpo, dominar o corpo, através dos 5 sentidos. Então a vida na carne é uma vida onde o demônio está no corpo daquela alma vivente, vivendo através daquela alma vivente. E isso não tem a ver com a alma vivente estar fora do corpo ou dentro do corpo. Com a alma vivente no corpo, o demônio entra e toma conta da alma. Não é a alma vivente vivendo naquele corpo, mas o demônio. Porque essa vida da alma vivente foi roubada pelo demônio na queda de Adão e Eva. Quando Adão e Eva morreu, foi isso, a morte de Adão e Eva. O demônio entrar e roubar a vida no corpo. E não é mais a alma vivente que vive para o eterno. É o demônio no corpo que vive para o anjo caído. Então o demônio no corpo obedece o anjo caído. Então essa é a vida na carne. A vida carnal, a vida terrena, através de um corpo de carne. Então a vida no espírito, a alma vivente, a qual morreu, tomada pelo demônio, a alma vivente ouve a palavra do Eterno, a palavra liberta a alma vivente desse demônio.
Então a alma vivente, ela passa a reviver, ela passa a ter vida, ela passa a se alimentar da palavra e pela obediência ela tem a vida eterna, ela volta à vida eterna. Então não é mais o demônio no corpo para aquela alma vivente morrer, ir para a morte eterna. Agora é a palavra naquela alma vivente, para aquela alma vivente já herdar a vida eterna, em vida, mesmo dentro de um corpo de carne. Então, qual a situação a ser resolvida? Quando a alma vivente, a pessoa eterna que habita esse corpo de carne, quando ela tem o conhecimento da morte, que ela está morta, tem um demônio ali habitando no corpo dela e vai condenar ela ao lago de fogo. Então, quando ela tem todo esse conhecimento, porque a alma, mesmo tomada pelo demônio, a alma tem a consciência. Então o Eterno vai visitar essa consciência, com todo esse conhecimento da vida e da morte. E como que a morte está no corpo, e como que a vida pode operar através da morte e reviver a alma. Então quando essa alma vivente, essa consciência, ela toma esse conhecimento, ela é livre para decidir se ela quer continuar com esse demônio no corpo dela, sufocando ela e o demônio viver através do corpo dela e ela servir ao anjo caído por esse demônio que está no corpo dela. Então qual é a condenação da alma vivente? É o corpo dela, porque pelo corpo dela o demônio vai obedecer e servir ao anjo caído. Então enquanto o demônio vive em um corpo de carne, de um anjo arrependido, aonde nesse corpo de carne existe uma alma vivente, uma consciência. Então essa vida, que essa consciência, essa alma vivente deixar acontecer no corpo de carne, que é a vida nesse mundo, então essa vida condena ela ao lago de fogo. Então quando ela vem ter essa consciência, quando ela vem ter esse discernimento, quando a palavra dá essa informação para ela, do reino de Satanás, a ciência do bem e do mal, da vida do demônio no corpo dela, servindo a Satanás, quando ela vem ter esse conhecimento, que essa vida condena ela ao lago de fogo, à segunda morte, porque essa vida é o demônio no corpo dela, a própria morte, levando ela para a morte. Então, quando ela tem esse conhecimento, é onde ela vai ter a decisão, aonde ela quer continuar essa vida morta com o demônio no corpo dela, vivendo através dela e condenando ela a esse estado de morte. Então, quando ela tem esse conhecimento, ela tem que ter uma decisão, aonde ela vem agora para a palavra do Eterno, ela vai esforçar a obedecer a palavra, ela vai, pelo esse entendimento todo que ela tem, por todo esse conhecimento que ela tem, ela vai obedecer a palavra contra a vontade dela. Então, quando ela está passando por esse propósito, quando ela está realizando esta obra de obedecer a palavra contra a vontade dela, então ela está se levantando contra esse demônio, ela está, através da obediência, se libertando desse demônio. O qual vem aquela palavra que diz: fazer morrer a vossa natureza terrena e renovar o vosso entendimento pela palavra do Eterno. Que tem a passagem da inclinação, que a inclinação para a carne é morte, a inclinação para o espírito é vida. Então a pessoa vai ter o conhecimento da morte eterna no corpo dela, o demônio no corpo dela, a vida que ela vive não é dela, é do demônio vivendo através dela, e o demônio está servindo a Satanás, está obedecendo a Satanás através do corpo dela. Então ela tem esse conhecimento, ela tem esse entendimento, que é o corpo dela que vai condenar ela ao lago de fogo, porque ela é apenas uma alma vivente, presa nesse corpo, que tem uma consciência, que veio para esse corpo, para conhecer a palavra, para se libertar desse corpo, para voltar para a eternidade. Então quando ela tem esse conhecimento, de renovar o entendimento dela, que é a natureza dela, para ser participante da natureza do Eterno, quando ela tem esse entendimento todo esse conhecimento, porque a salvação exige tempo e conhecimento. Quando ela tem todo o conhecimento da morte eterna, da vida eterna, e como a morte eterna está no corpo dela, e como ela tem que se libertar dessa morte eterna, que é o demônio no corpo dela, se ela ter todo o conhecimento que
dá uma capacidade a ela de fazer uma escolha. Então, quando ela não escolhe para a vida eterna, então ela escolheu para a morte. Ela escolheu para a morte eterna. Então, todo o propósito do eterno, através dos vasos do eterno, e através de levar todo o conhecimento da palavra, é o anjo arrependido ter esse conhecimento, ter esse discernimento do reino dele e o reino da morte. Então os anjos arrependidos estão aqui neste mundo para este fim, para este propósito. Receber o conhecimento da vida eterna, receber o conhecimento da morte, saber a causa do reino da morte, saber a causa do reino do eterno, como funcionam os dois reinos, o reino espiritual e o reino carnal. E aqui é onde é a prova, onde o anjo arrependido, depois de ter esse conhecimento, ele decidir se ele quer continuar no reino de Satanás ou ele quer se libertar do reino de Satanás para o reino do eterno. Então, os que for alcançado por esses dois canais, o azeite na lâmpada e o Espírito Santo ministra, que tiver todo esse conhecimento de se libertar do reino da morte e ser participante do reino do eterno, pelo entendimento, os que tiver o conhecimento, eles têm que fazer essa escolha, eles têm que decidir essa escolha. Qual reino é melhor, qual reino eles querem pertencer. Porque lá em cima foi só um arrependimento e a questão de nascer lá no Jardim do Éden, através de Adão e Eva, não aconteceu. Então aqui o Eterno quer ver um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro, onde vai ter o conhecimento dos dois reinos, vai ter o entendimento dos dois reinos e vai querer morrer para a sua vida na carne, abandonar a sua vida na carne, deixar a sua vida na carne, por um reino espiritual apenas no entendimento, aonde não tem nada, aonde não vive nada. É por isso que diz pela fé. Vai crer em um reino eterno, vai crer no Salvador eterno, numa vida eterna, unicamente pela fé. E vai perder tudo que tem, vai perder tudo que vê, uma vida na carne, por uma vida no espírito, no entendimento, a qual não vê, que chamamos fé. Então os anjos arrependidos estão aqui neste mundo unicamente para decidir a vida eterna ou a morte eterna. Então esses dois canais e a palavra do eterno se trata dessa realidade. Então, os que tiverem a oportunidade de vir para os dois canais, de vir para a palavra, de ter o Espírito Santo para fazer ter o conhecimento, para chegar a uma conclusão, de decidir que reino quer pertencer, esses têm uma chance, pela escolha deles, de alcançar a vida eterna. Mas aqueles que forem ignorantes, aqueles que desprezar a palavra, desprezar os dois canais, desprezar o conhecimento da vida eterna, para esses não tem salvação, não tem vida eterna. Para esses tem julgamento e lago de fogo. O Eterno está unicamente se dirigindo aos que vão participar, aos que vão ouvir e vão interagir e vão participar dos dois canais e da leitura da palavra. Então o Eterno tem compromisso de avisar para esses que o juízo dele está chegando, o julgamento dele está chegando. Agora os que forem ignorantes, desprezar, não der a mínima, não se importar com sua salvação, não fizer caso dela, unicamente continuarem no estado que estão de morte, vivendo no reino da morte, e não derem a mínima para a sua salvação, não buscar a sua salvação, não tiver o menor interesse por ela, esses já vão diretamente para o julgamento eterno, para serem julgados e lançados no lago de fogo. Então é disso que se trata esse mundo, essa vida na terra. Se trata dos anjos arrependidos, pela palavra, pelos dois canais, encontrar a verdade e voltar para a palavra poder salvar eles. Enquanto a irmã falava aqui, né, sobre a forma que Satanás manipula os seres humanos através do pensamento, aí eu lembrei daquela frase filosófica que todo mundo já conhece, né, que é aquele penso, logo existo, né?
É daí realmente que vem a ideia, né, de Satanás existir na Terra, porque realmente ele coloca um pensamento que faz com que a vontade dele exista através de você no mundo. Penso, logo ele existe aqui na Terra, porque ele tá lá. Se você que dá permissão, né, dele existir aqui na Terra, dele trabalhar, que existir ele existe, claro, né, mas assim, dele poder fazer a vontade dele aqui na Terra, né? Atuar. Exatamente. Na Terra. Quer dizer, ele falou uma coisa bem real e verdadeira. Para ele existir, tem que ter um corpo. Exatamente. Então, logo que o pensamento existe, aquele corpo existe. Então, ele existe naquele corpo. E através de pensamento vem muitas coisas. Ele coloca um pensamento que pode gerar sentimentos e emoções. Ele pode vir através de pensamento, colocar um desejo, uma vontade. O pensamento é a porta para ele existir através do corpo ou na matéria, no mundo material, no mundo físico, onde ele pode atuar através do seu corpo no mundo espiritual, na matéria. Por isso, penso, logo existo. E o pensamento é a voz dele. São eles falando. Para guiar o corpo, controlar o corpo, dominar o corpo, levar o corpo aonde eles querem, a fazer o que eles querem. Por isso não pense, para ele não existir através do teu corpo. Raciocine. E venha ler a Escritura Sagrada e ouvir os canais. Isso, seja racional nesse momento. Faz o que é correto. Aprenda a raciocinar conforme a palavra. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. Só um minutinho. Isso aqui está falando dos anjos caídos. Eles são as estrelas, eles são a lua, eles se passam pelo sol, porque são eles que são iluminados, são eles que trazem todo tipo de conhecimento na Terra, através de livros, seus escritores, através de faculdade, através de escolas, através de tudo. Eles iluminam a Terra com todo o conhecimento deles. Tudo que vocês sabem, anjos arrependidos, tudo que vocês entendem, não importa o dinheiro que vocês pagaram para ter o conhecimento, não importa a soma de dinheiro que vocês pagaram para ter conhecimento, veio tudo dos anjos caídos. E esse conhecimento de vocês unicamente serve para essa terra, para vocês terem uma vida prazerosa e próspera, que é o que os anjos caídos querem, envolver vocês unicamente com a vida na terra, e não ter nada de espiritualidade, não ter nada de espiritual da parte do Eterno. Mas da parte deles, eles trazem a parte espiritual, aonde vocês nunca vão encontrar o Eterno pela parte espiritual deles, porque eles são treva, eles são da noite, eles são do escuro, eles são morte. Essa questão de estrelas aqui é unicamente eles querer brilhar, mas eles são apagados. Eles não têm luz, eles têm trevas. A luz é a vida eterna, a luz é o Eterno. O Eterno cortou, o Eterno tirou deles a vida eterna. A palavra eles não entendem, a palavra eles não compreendem. O Eterno tirou deles a condição de entender a palavra. Por isso que eles trouxeram os teólogos. Por isso que eles cortaram a palavra em capítulo e versículo. Porque eles não entendem nada. Por isso eles trouxeram a interpretação. Porque eles não entendem nada. A palavra, a Bíblia, como vocês chamam, o nome que eles deram, pela forma que eles fizeram, é fechada, é um livro fechado para eles. Os anjos caídos não têm acesso ao que é do Eterno. Esse acesso foi fechado. Esse acesso chama vida eterna. Eles não têm vida eterna. Eles não têm parte com o Eterno. Então, todos vocês teólogos, todos vocês da teologia, todos vocês da interpretação, vocês só têm confusão e perturbação dos anjos caídos. E vocês, teólogos, vocês também são anjos caídos. Por isso que vocês são perturbados. Por isso que vocês são confusos. Por isso que vocês trouxeram perturbação para a palavra do Eterno. E pode existir alguns anjos arrependidos, perturbados igual vocês, porque foram ouvir vocês, participar de suas mesas de debate,
participar de suas contendas, de suas interpretações perturbadas, que vocês não chegam a lugar algum, vocês não se encontram, vocês são perdidos e nunca vão se encontrar, porque vocês se perderam na eternidade. Vocês não têm parte com o eterno. Vocês estão perdidos por toda a eternidade. Vocês nunca vão se encontrar, porque a palavra que é a luz, a palavra que ilumina, a palavra que instrui, a palavra que mostra o caminho, vocês não têm caminho, vocês não têm luz, vocês têm treva, vocês têm escuro. E todos que estão ouvindo, teólogos, estão nas trevas e no escuro igual eles. E o Eterno não fala com anjos caídos. Fala com anjos caídos unicamente para eles saberem que eles estão julgados e condenados ao lago de fogo. Mas fala unicamente e exclusivamente com os anjos arrependidos, para não andar na escuridão de vocês, não andar nas trevas de vocês, buscando resposta em vocês. Porque vocês querem se passar por estrela e luz. A luz de vocês é ofuscada, é apagada, é igual à lua. A lua não tem luz própria, ela é ofuscada, ela é apagada. Representa a luz de vocês. Nem estrela vocês são, porque estrela tem luz própria. Vocês são a lua ofuscada, apagada, que não tem brilho. É uma camuflagem, é uma mentira, é um engano. Vocês não são nada, vocês não têm nada. Vocês não podem oferecer nada, vocês não podem dar nada. Vocês são a morte, vocês são as trevas, vocês estão mortos. Vocês estão no escuro eterno. E o Eterno fala com os anjos arrependidos. E visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Esses são os que vão encontrar o canal azeite na lâmpada e o Espírito Santo ministra, porque o Pai vai purificar da imundície, da sujeira, da contaminação dos anjos caídos. Por isso farei estremecer os céus, a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. E cada um será como a corça que foge e como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for achado será transpassado, e todo o que se unir a ele cairá à espada. Aos anjos caídos, se unir aos anjos caídos. O que vai ser mais raro do que o ouro, um homem ali, e significa que os demônios não vai ter mais aonde eles se esconder, não vai ter mais um corpo para usar, porque Deus vai matar todo mundo. No caso ali vai ser o juízo final. Aí para eles o homem vai ser raro, vai ser mais raro do que o ouro. Cadê? Para eles para eles ter acesso aqui nesse mundo aqui, ele precisa de corpo. Precisa de corpo, né? Então vai ser raro para ele, é como se fosse um ouro para ele. A coisa preciosa nesse mundo aqui vai ser o ser humano. Seria, para o demônio seria um corpo humano, mas não tem. Não, é verdade. Deus foi lá e traspassou tudo, veio a destruição. Então para eles acabou. Acabou o valor deles, porque o valor deles aqui é um corpo, não tinha. E aquele que der a vida também vai ser assim, a alma dele, né? Preciosa, né? Pura, limpa. E suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos. As suas casas serão saqueadas e as suas mulheres violadas. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro. Quando falou essa palavra aí, né? Veio na minha mente assim, o que os demônios irão fazer com as pessoas na terra. E veio na minha mente assim, sabe? Essas mulheres vaidosas, bonitonas, todas bem cuidadas, bem tratadas, que andam com seus corpos aí desfilando na rua, causando desejo de tudo que é homem. É igual eles falam, objeto de consumo, desejo de consumo, né? Então essas mulheradas bonitonas aí, toda produzidas, toda trabalhada, essa mulherada de academia, que elas fazem mesmo por onde os homens desejar elas, desejar os corpos delas,
elas realmente, elas vivem assim, nessa condição assim de realmente, elas levantar esse negócio de sensualidade, elas provocam nos homens, elas despertam nos homens a sensualidade, porque elas querem ser provocantes, elas querem provocar os homens. Então, nesse tempo, os demônios que vão olhar para elas, os demônios que vão olhar para os corpos delas, porque os demônios também andam atrás desse negócio, só que ele faz através dos corpos das pessoas, que eles estão nos corpos delas. Quem trouxe a prostituição, o adultério, foi os demônios. A variedade de casamento foram os demônios. Quando uma mulher sai aí tendo filho de quem quiser, casando quantas vezes quiser, foram os demônios que trouxeram essa liberdade, essa liberdade sexual, onde as mulheres perderam a virgindade. Foi os demônios que trouxeram esse negócio de feminismo. Foram os demônios que trouxeram esse movimento feminino. Foram os demônios que levantaram elas em um conhecimento, em um poder de autoridade, delas subjugar o homem, delas superar o homem. Foram os demônios que trouxeram para elas essa palavra empoderamento. Foram os demônios que trouxeram salões de beleza, trouxeram roupas coladas, trouxeram maquiagem, trouxeram sapato alto, trouxeram toda a sedução. Foram os demônios que colocou nas mulheres o poder da sedução, delas acharem, entender e aceitar que elas têm todo o poder de seduzir um homem, de manipular, de controlar, de dominar. Foram os demônios que colocaram os homens dentro de casa para cuidar dos filhos, cuidar da casa, e as mulheres irem trabalhar. Foram os demônios que trocaram os papéis na sociedade, onde a mulher não cuida mais da casa, não cuida do esposo, não cuida das crianças. Ela vai trabalhar porque ela conquistou a independência dela financeira. E agora o homem que, se quiser, quem fica em casa, que cuide das crianças, porque a liberdade dela ela conquistou e ela não vai abrir mão disso. Então elas vão para as suas academias, elas vão ser objeto de sedução, elas vão para o seu salão de beleza, cuidar do seu cabelo, cuidar da sua aparência, cuidar do seu visual, cuidar das suas unhas. Porque o corpo delas é tudo que elas têm, é tudo que elas possuem. Então é o meio que elas têm de manipular, de dominar e controlar os homens. Mas isso não é elas, é os demônios nos corpos delas. Foram os demônios que rebelaram a mulher. Foram os demônios que tiraram a mulher de dentro de casa e colocou a mulher para trabalhar e colocou os seus filhos na creche e abandonou os seus esposos. E agora elas eram livres para trair os seus maridos e acabar o seu casamento na hora que quisesse. Foram os demônios que colocou na mulher que ela pode ter uma criança e tomar remédio para abortar aquela criança. Foram os demônios que colocou dentro das mulheres o entendimento que o corpo é delas. Elas têm um filho se quiser. Elas têm poder sobre o corpo delas para decidir se vai ter filho ou não. Foram os demônios que colocaram na mulher essa liberdade dela ser livre, casar se quiser, ter filho se quiser, ficar com aquele marido se quiser, sair daquele casamento quando quiser. Foram os demônios nos corpos delas que trouxeram toda a sensualidade, toda a prostituição e todo o adultério. Foram os demônios que usam as mulheres como massa de manobra para dominar e controlar os homens. Foram os demônios que levaram os homens a ficar bêbados pelos bares, pelas ruas, sofrendo por causa das mulheres. E elas trocar de homem a hora que quiser. Foram os demônios que trouxeram a música da sofrência para os homens sofrer por causa delas. E elas também, quando a sua beleza acabar, quando elas forem largadas pelos cantos, que ninguém se lembra delas, elas também chorar ouvindo essas músicas. Porque enquanto elas são novas, elas arrasam, elas são a dona, elas estão no comando, elas estão no domínio, elas estão no poder. Mas quando a velhice chega,
elas estão acabadas, destruídas, arruinadas, elas estão engilhadas, elas estão velhas, com as suas peles enrugadas. Algumas enchem de maquiagem para disfarçar, pinta seus cabelos de preto, mas outras não conseguem mais disfarçar. Então elas vão também ouvir as suas músicas de sofrência, porque elas também sofrem quando a velhice chega. O demônio fez elas subir quando são jovens, mas faz elas cair na velhice. Então tudo que o Eterno alerta dessas mulheres é que elas são massa de manobra dos demônios. E toda essa produção dessas mulheres, quando elas andam aí, que elas são o objeto de consumo, o desejo de consumo dos homens, quando elas são sedutoras, quando elas são sensuais, quando elas são provocantes, o Eterno diz a vocês, mulheres, quem vai olhar para vocês vão ser os demônios. Quem vai querer possuir vocês são os demônios. Então, mulheres sedutoras, mulheres sensuais, mulheres provocantes, vocês esperam os demônios chegar, que toda essa provocação de vocês, toda essa sensualidade de vocês, toda essa nudez de vocês, vai servir para vocês mesmas, porque vocês vão despertar os demônios para cima de vocês, porque não vai ter mais homens. Os homens também serão vítimas dos demônios, mas vocês, eles vão querer possuir vocês, porque hoje eles possuem os corpos de vocês através dos homens que vocês fazem cair nas redes e nas armadilhas de vocês, para vocês se sentirem no poder de achar e dizer e pensar que vocês podem usar um homem. Não, vocês não podem, vocês são usadas, não é o homem, não é vocês que usam o homem usa vocês são usadas. Mas o demônio fez vocês se confundir, que vocês são alguém, e que vocês podem manipular o homem, controlar o homem, usar o homem, e jogar o homem como um objeto que vocês não querem mais. Vocês que são o objeto que os homens não querem mais, porque vocês é que são usadas, é vocês que são possuídas. Então não é os homens, são vocês. Vocês estão enganadas. Os demônios enganaram vocês. E vocês aceitaram o engano deles. E vocês se sentem as tais poderosas que conseguiram, que chegaram lá, aonde dominaram o homem, subjugaram o homem. E vocês estão no poder da sensualidade, do desejo carnal. E vocês vão despertar nos próprios demônios o que eles tanto fizeram e fazem através dos corpos de vocês. Então vocês verão os demônios fora dos corpos de vocês e eles vão querer possuir vocês. Porque vocês já vivem nessa vida de prostituição com os demônios. Mas os demônios nos corpos de vocês. E vocês se prostituindo com os homens nos corpos dos demônios. Mas quando aconteceu o arrebatamento, que os demônios vierem para a terra, eles não precisarão mais de corpos de carne. Eles terão seus próprios corpos. Então vocês, mulheres, estão fazendo a sua cama para vocês se deitarem, assim como dizem o ditado popular. Vocês estão preparando as suas camas para vocês se deitarem, porque vocês serão objeto de consumo do desejo dos demônios. Então o que vocês armaram para os homens vai cair como uma armadilha na cabeça de vocês. Os próprios demônios, com seus corpos de demônios, possuirão vocês. Vocês não poderão fugir, vocês não poderão correr, não terá quem possa livrar vocês. Não vai existir quem possa livrar vocês. Unicamente o Eterno alerta. Quem quiser escapar dos demônios, vocês mulheres, os quais, pela sensualidade de vocês, provocaram eles, e eles virão. Então vocês mulheres, que não quiserem ser possuídas por um demônio, vocês mulheres, vocês só têm o canal Azeite na Lâmpada, e o Espírito Santo ministra, e as Escrituras para vocês lerem. E assim, pode ser que haja um livramento para vocês, por causa das suas vaidades, e por causa de vocês
Obedecerem os demônios em tudo. Serem fiéis aos demônios em tudo. Então, pela fidelidade de vocês aos demônios, eles virão possuir vocês. Querer ter casos de intimidade com vocês. Então, vocês se preparam. Porque o que tanto vocês procuram, o que tanto vocês buscam, o que tanto vocês querem, vai chegar dobrado na vida de vocês. Então, só vai existir o Espírito Santo ministra e o azeite na lâmpada. E a palavra do Eterno. Para vocês recorrer, para vocês se refugiar, para vocês encontrar abrigo, para vocês encontrar ajuda. Caso contrário, se prepara que os demônios estão vindo. E eles estão com muita sede de vocês. Pelas suas roupas, pelos seus convites à prostituição. E os seus arcos despedaçarão os jovens, e não se compadecerão das criancinhas. Os seus olhos não pouparão aos filhos. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais. Ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. E os animais selvagens das ilhas uivarão em suas casas vazias, como também os chacais nos seus palácios de prazeres. Pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Então, esses avestruzes, o sátiro, essas coisas aqui são os demônios que vai vir para a terra. E aí vai ser como Sodoma e Gomorra, porque vai vir muita praga aqui. Deus vai enviar muita praga para as pessoas que ficarem. E não vai ter grandes e nem pequenos, né? E aqui todo mundo vai ser igual. Não vai ter grande, não vai ter pequeno, não vai ter rico, não vai ter pobre. Vai ser todo mundo no mesmo castigo. Vão sofrer todo o dano. Eu posso aproveitar e contar uma visão que eu tive? Porque Pode, até pode então sim. essa visão não está no canal, então eu vou aproveitar a oportunidade para contar. Não foi por meio da oração em línguas, não foi por meio dessas questões, foi porque realmente Deus quis que assim fosse. Eu fui para me deitar e conforme a gente vai se deitar, de fazer nossas orações, eu fechei os meus olhos. Eu não estava dormindo, não estava sonhando, só fechei os meus olhos. Na verdade, o meu irmão estava contando uma visão que ele teve através da oração em línguas, e nisso que ele contou a visão dele, aí Deus pegou da visão dele também para compartilhar comigo o que ele viu através da oração em línguas. Eu já estava deitada já, e aí eu comecei a ver um demônio voando, né, no céu bem alto, assim, na altura dos urubu. E aí depois eu vi ele já se aproximando da terra aqui próximo onde eu moro, e ele voava com outros dois, parecia um morcego gigante, assim, vermelho, da cor vermelha. Ele voava com esses outros dois demônios, e eles estavam assim, num aspecto de... Sabe quando você vê os passarinhos voando, que você chega e fala assim, nossa, eu queria ser um passarinho pra voar igual ele, como se tá brincando com o vento, assim, sabe? Tá desfrutando da liberdade do voo, né? E parecia assim, essa expressão de que eles estavam assim, contentes com toda a destruição, com todo o caos. Para eles era algo prazeroso, porque agora eles estavam livres, então estavam desfrutando dessa liberdade, por mais que seja temporária para eles. E aí ele pousava na terra, assim, no chão, né, onde ele se encontrava. Ele pousava assim com um pé atrás do outro, assim, batia as asas igual o passarinho quando vai pousar, sabe? E ele caminhava assim, aonde eu estava vendo essa visão, é próximo da minha casa, tem um mercado, parece uma passarela no meio de uma ponte, e ele caminhava em direção às praças próximas dali da onde eles pousavam. E aí ele atravessava uma pista, no meio dessa pista tem uma faixa de pedestre, só que assim, quando chegava perto dessa faixa de pedestre, assim, na minha visão, eu via assim, vários outros demônios, assim, abaixados no chão, comendo o corpo de alguém. Eu lembro que era, acho que uns 4 ou 5 demônios comendo uma mesma pessoa, sabe? E quando eu olhava mais pra frente, tinha uma praça, e nessa praça tinha vários outros grupinhos de demônios, assim, espalhados na praça, assim, comendo outras pessoas, sabe, assim? Igual o urubu mesmo, quando você vê, assim, aquelas animais na savana, sabe? Que
o leão vai lá, come, deixa a carcaça lá, e aí vem os urubu e come. É exatamente igual, eles parecem urubus, é igual fala aqui, animais selvagens, parece mesmo. E aí eu olhava assim para o canteiro, assim, na avenida, assim, tem um canteiro. Eu olhava para essas outras regiões, no meio das pistas, no meio dos canteiros, das plantas, em todo lugar, em todas as praças aqui, eles estavam espalhados comendo corpos de pessoas, comendo mesmo corpos de pessoas. E assim, essa visão eu tive, acho que já faz umas 2 semanas. Aí ontem eu fui me deitar para dormir novamente e o Senhor Deus abriu a minha visão para me mostrar na perspectiva de quem está sendo comido. E é horrível, sinceramente, você ver assim, você olhar a cara dos demônios, assim, olhando pra você com o ar de quem tá com fome mesmo, quem vai acabar com você e vai devorar e comer você, não tem o que você fazer. Por mais que você venha se debater, por mais que você venha lutar, são vários, são muitos, não tem como. E você ser comido, ser devorado, você ver eles te arrancando pedaços e comendo, te devorando, assim, sabe? Você poder ver isso com os teus olhos, os demônios em cima de você te devorando e te comendo. Assim eu vi ontem à noite, dessa forma. Terrível.